Bom, meu nome é Romilson, estou aqui para gravar mais um vídeo sobre a Palavra do Eterno. Mas antes de nós começarmos esse vídeo, eu gostaria que você fizesse uma oração ao Eterno, pedindo Ele para te dar entendimento, pedindo Ele para abrir a sua mente, para que você possa entender o que vai ser falado aqui. Veja bem, irmãos, o que vai ser falado aqui não é falado nas denominações. Então peça ao Eterno para Ele abrir a sua mente, para que você possa entender a palavra dele que vai ser ministrada neste estudo. Veja bem, irmãos, neste estudo eu quero estar falando sobre 2 dias. 2 dias que tudo nos leva a crer que vai acontecer o arrebatamento do filho varão e vai acontecer o acordo de paz entre o anticristo, entre o antimachia e Israel. Então nós vamos começar esse estudo em Apocalipse capítulo 17, versículo 4. E lá na frente nós vamos estar falando sobre esses 2 dias. Veja bem, Apocalipse 17, versículo 4 diz assim: a mulher estava vestida com púrpura, escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio de abominações, são as impurezas das suas prostituições. Então veja bem, irmãos, aqui está falando de uma mulher que carregava na sua mão um cálice de ouro. Vamos ver que mulher é essa? Essa mulher é a Igreja Católica. Esse cálice de ouro é o Evangelho. Diz que dentro desse cálice de ouro está cheio de abominações. Que abominações são essas, Romilson? São heresias, falsas doutrinas que o catolicismo romano tem pregado. É por isso que o Machia disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. Esta mulher é a Igreja Católica. Ela pegou o fermento e misturou no meio do Evangelho, misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. A Bíblia Católica hoje ela tem mais livros do que a Bíblia Protestante. Romilson, o que significa a palavra Bíblia? A palavra Bíblia significa livros, o ajuntamento dos livros. Quem fez a Bíblia foi a Igreja Católica. Foi ela que disse: esse livro aqui é inspirado, esse aqui não é inspirado. Então ela juntou esses livros. E até hoje, até mesmo dentro da Bíblia protestante, ainda existe heresias, existe capítulos, versículos e até mesmo livros inteiros que são heresias. A Bíblia, ela não é escrituras, ela não é a escritura do Eterno, ela contém as escrituras do Eterno, é diferente. As verdades do Eterno estão dentro da Bíblia, mas dentro da Bíblia também estão as heresias colocadas pela Igreja Católica. Por quê? Porque os livros antigamente eram escritos em pergaminhos, as escrituras que eram inspiradas pelo Eterno, eram escritas em pergaminhos. Lá na frente, quando surgiu a gráfica, aí eles se ajuntaram esses livros, só que a Igreja Católica pegou livros apócrifos, livros hereges e misturou no meio dos verdadeiros. Está entendendo agora? Então veja bem. Ela está com cálice de ouro, o Evangelho, cheio de heresias, cheio de falsas doutrinas. Está entendendo? Agora eu vou estar lendo para você o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 32. E aí nós vamos chegar lá nesses 2 dias, vocês vão entender porque que eu estou dando essa introdução. Mateus 24, versículo 32 diz assim: aprendam desta ilustração sobre a figueira. Assim que os ramos novos ficam tenros e brotam as folhas, sabeis que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes garanto que esta geração de modo algum passarão, até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. A respeito daquele dia e daquela hora, ninguém o sabe, tá vendo? Nem o Filho, nem os anjos, mas somente o Pai. Agora eu vou estar lendo Lucas, capítulo 22. Versículo 29, diz assim: então lhes contou uma ilustração, é a mesma parábola, a mesma história ele está contando, ele está mostrando. Então veja bem, então lhes contou uma ilustração, reparem na figueira e em todas as outras árvores, quando elas estão brotando, vocês veem e sabem por si mesmos que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virem essas coisas acontecer, saibam que o reino do Criador está próximo. Eu lhes garanto que esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão.
Pronto, acabou o versículo, terminou aqui. Não aparece a palavra. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Nem os anjos, nem o filho, somente o Pai. Esse versículo não aparece em Lucas. Por que não aparece, Romeus? Porque não existe 4 evangelhos, irmãos. Presta atenção, não existe 4 evangelhos. O apóstolo Paulo disse que só existia um evangelho. E que se viesse alguém pregando outro evangelho, essa pessoa deveria ser considerada anátema, amaldiçoada. E ele disse, ainda que venha um anjo do céu e pregar, seja amaldiçoado. Só existe um evangelho. Então por que está existindo 4 aqui? Mateus, Marcos, Lucas e João. Veja bem, irmãos. Se Mateus, Marcos e João não concordar com Lucas, você pode descartar. Por quê, Romeus? Porque o livro de Lucas é o evangelho verdadeiro. É ele que é considerado como escritura pelo Eterno. Os demais, irmãos, veja bem, o livro de Mateus, o livro de Marcos e o livro de João foi escrito muitos anos depois. O livro de João foi escrito mais de 100 anos depois que o Salvador havia morrido. O livro de João nem se fala, é totalmente herético. Já mostrei que ele não é inspirado pelo Eterno. Então, se você não aprender a separar o vinho da Babilônia, se você não aprender a separar as abominações que a Igreja Católica, o fermento que ela pegou e colocou no meio da farinha, se você não aprender a separar o santo do profano, você nunca vai entender a palavra do Eterno. É por isso que os pastores estão aí e não conseguem entender nada. Por quê? Porque eles estão comendo o fermento que a Igreja Católica deu para eles. Você quer um fermento que eles estão comendo? A Trindade. A Trindade é a maior abominação que existe dentro das Escrituras. Não existe 3 deuses. Só existe um. Mas eu não vou entrar nessa questão aqui. Então veja bem, só estou te mostrando que Lucas não fala, ninguém sabe o dia nem a hora, porque é acréscimo. Isso é acréscimo. Mateus, no livro de Mateus e Marcos, Yaucha amaldiçoou a figueira. Mas você vai no livro de Lucas, você não vê Yaucha amaldiçoando a figueira. Yaucha diz, vamos cuidar dela, se ela não der fruto, nós corta ela e lança fora. Mas ele não lança maldição sobre a figueira, porque a figueira é Israel. Esses livros, que são essas passagens que são apócrifos, são heresias, são mentira. Tá entendendo? Então, não existe. Por isso que no livro de Mateus diz que o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Heresia. E Yaucha não ficou 3 noites, cadê a noite? Ele morreu na sexta, ficou a noite da sexta, a noite do sábado e ressuscitou domingo de manhã. Por quê? Cadê a outra noite? Porque isso é heresia. Vai para o livro de Lucas. O livro de Lucas não diz, ele vai ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele não diz, ele diz, ele vai ressuscitar no 3º dia. É o livro de Lucas que é inspirado. Quando você vai no livro de Lucas, ele diz que ele pesquisou detalhadamente antes de escrever o livro. Leia lá no início de Lucas, você vai ver que ele pesquisou detalhadamente. E você vai ver no livro de 1 Coríntios, vou estar lendo para você, que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu as suas cartas, o livro de Lucas já estava escrito. Veja bem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Pois entre as primeiras coisas que lhes transmiti, estava aquilo que também recebi, que o Machia morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Que escritura que ele está falando? Lucas. Veja bem. Que foi sepultado e que foi levantado no 3º dia, segundo as Escrituras. Lucas. Agora. E que apareceu a Cefas. Que primeiro apareceu a Cefas. E que primeiro apareceu a Pedro. Cafos. Depois que Yaucha ressuscitou, a primeira pessoa que ele apareceu foi para Pedro, para Cafos. Agora vai no livro de Mateus, vai no livro de João, vai no livro de Marcos e olha para quem que ele apareceu primeiro, para Maria Madalena. Está entrando em contradição. Irmãos, se você não aprender a separar o fermento da Igreja Católica, você nunca vai entender a Escritura. Então não existe, ninguém sabe o dia e nem a hora. Isso é acréscimo. A Bíblia está cheia de fermento. Aprenda a separar o fermento. Aprenda a comparar coisas espirituais com coisas espirituais. O Espírito do Eterno não pode se contradizer com ele mesmo. Se a Escritura foi inspirada por ele, essa tem que se encaixar uma na outra. Então veja bem, vou começar agora. Vamos lá. Vou ler agora. Vou te mostrar que o Eterno não esconde nada dos seus. Por isso que eu vou falar do arrebatamento e vou falar do acordo de paz. Aí você não venha me dizer, ninguém sabe o dia e nem a hora. Não. Vamos lá. Eu quero que você tenha paciência, que a hora que chegar lá na frente você vai ver o tamanho da revelação que o Eterno tem para você hoje. Salmos 25, versículo 14. O segredo de Yahweh é para aqueles que o temem, fazendo-os conhecer a sua aliança. Então o segredo do Eterno é para aqueles que temem ele. Ele vai lá e revela para eles o seu segredo. Vamos estar lendo agora. Gênesis 18, versículo 17. E Yahweh disse consigo,
Ocultarei a Abraão o que eu vou fazer? O Eterno falou, eu vou esconder de Abraão por acaso as coisas que eu vou fazer, que eu vou realizar? Não vou esconder dele. Gênesis capítulo 6, versículo 13. O Eterno chama Noé e conta para ele, eu vou destruir toda a terra, estou contando para você, faça uma arca que vai cair água e vai inundar isso aqui tudo. Por quê, Romeu? Porque ele não esconde nada dos seus profetas. Veja bem, livro de Jeremias capítulo 33, versículo 3, ele diz, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, coisas que estão escondidas, coisas que não estão ao nosso alcance, ao nosso entendimento, mas ele vem e revela. Por quê? Porque ele não vai ocultar a sua vontade, os seus segredos aos seus servos. Ele vai revelar para os seus servos, para os profetas, para aqueles que têm intimidade com ele. Então veja bem, Isaías 42, versículo 9, ele diz assim, as primeiras coisas já se realizaram, agora vos anuncio outras novas, antes que elas surjam, eu vos anuncio. O Eterno falou, antes de acontecer, eu revelo para vocês o que vai acontecer, eu mostro para vocês. Amós capítulo 3, versículo 7. 3:7. Pois Ial não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então está dizendo que Ial não faz nada sem antes revelar o seu segredo aos profetas. Vou estar até lendo aqui nessa traduçãozinha aqui, Amós, que ela ainda vai traduzir melhor do que essa Bíblia de Jerusalém aqui agora. Nessa aqui ela traduziu melhor. Eu vou estar lendo para vocês e vocês vão entender. Amós, capítulo 3, versículo 7. Aqui diz assim, pois o soberano Ial não fará coisa alguma sem ter revelado seu assunto confidencial, seu segredo confidencial ao seu servo, os profetas. Segredos confidenciais ele vai revelar aos seus profetas. Ele não vai deixar eles no engano. Então quando as pessoas dizem assim, que nós devemos pesquisar quando é que o arrebatamento vai acontecer, quando é que vão acontecer essas coisas, eles dizem, os crentes já vêm logo, não, lá está escrito, ninguém sabe o dia nem a hora. Você está comendo um fermento da Igreja Católica. Vamos dar sequência agora ao estudo? E da agora para frente nós vamos estar falando de uma profecia que eu considero como sendo uma das maiores profecias das Escrituras Sagradas, se não for a maior. Veja bem, Lucas 13, versículo 6. Essa profecia que está registrada nesse livro, ela nos fala da volta do Mashiach, ela mostra a data em que o Mashiach vai voltar nessa terra. Por isso eu creio que ela é a maior profecia que tem hoje na nossa época, na nossa era. É essa profecia que nós vamos ler agora. Essa profecia fala sobre a figueira que foi cortada e lançada fora. Veja bem, Lucas 13, versículo 6 diz assim, contou-lhes ainda esta parábola, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, veio a ela procurar frutos, mas não encontrou. Então disse ao vinhadeiro, há 3 anos que venho buscar fruto nessa figueira e não encontro, corta, porque há de tornar a terra infrutífera. Ele porém respondeu, mestre, deixa ainda este ano, para que cave ao redor e coloque adubo. Depois talvez dê fruto, caso contrário, tu a cortarás. Aí agora você vai lá no livro de Mateus, ou livro de Marcos, não fala que vai cortar a figueira, fala que Yahshua amaldiçoou a figueira. A figueira nós sabemos que é Israel, eu já lancei vários vídeos aqui falando sobre isso. Então veja bem, a figueira é a nação de Israel. Se tem alguma pessoa que tem dúvida, leia Oséias capítulo 9, versículo 10, Jeremias 24, versículo 3 e 4. Lá fala que Israel é a figueira. Então veja bem, lá no livro de Mateus, está dizendo que Yahshua amaldiçoou a figueira e ela secou. No livro de Lucas, não. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou te mostrando que existe fermento dentro da Escritura. Que se você tem que tirar os fermentos, Yahshua jamais vai amaldiçoar Israel. Aqui está dizendo que ele falou, não, deixa eu cuidar deles mais um tiquinho. Se não der fruto, aí corta. Fez foi cortar, não amaldiçoar. Por quê, Romeu? Porque a Bíblia diz no Velho Testamento, lá diz que todo aquele que amaldiçoar Abraão será amaldiçoado. Os judeus vieram de Abraão. Amaldiçoar os judeus, os Yaldim, é o mesmo que amaldiçoar Abraão. Se Yahshua estivesse amaldiçoando a figueira, ele estaria cumprindo lá atrás. Então, como ele pode amaldiçoar a figueira se a Escritura está dizendo que quem amaldiçoar a figueira será amaldiçoado? A Bíblia diz que da nossa boca não pode sair maldição, e sim só bênção.
Então Yahshua não amaldiçoou a figueira. Isso aí tem escrito no livro de Mateus, é heresia. Sai fora. O certo é aqui, ó. Lucas. Deixa eu cuidar dela. Se ela não der fruto, corta e lança fora. E o que aconteceu? Os ialdinhos foram cortados da sua terra. A figueira foi cortada e foram lançados para fora. Lucas capítulo 21, 21, 24. Com efeito haverá uma grande angústia na terra e cólera contra este povo, e cairão ao fio das espadas, levados cativos para todas as nações, e Yahushalã será pisada por nações até que se cumpram o tempo das nações, o tempo dos gentios. Então ele virou e falou assim, esse povo vai cair ao fio da espada e vai ser expulso do seu país. Foi quando a figueira foi cortada, tá entendendo? Ela não foi amaldiçoada, ela foi cortada. É por isso que no livro de Jó, deixa eu pegar aqui, ó, Jó 14, versículo 7, diz que mesmo uma árvore cortada, ela ainda pode brotar. E aí o que nós lemos agora? Nós lemos lá em Lucas 21, e Yahshua diz assim, quando vocês virem brotar a figueira e renovar as suas folhas, sabeis que está próximo o verão. Ele não diz quando vocês virem nascer a figueira não vai nascer. A figueira já estava lá na terra, que é Israel. Ela foi cortada. Agora ela tem que brotar. Por isso ele diz, quando vocês virem a figueira brotar e renovar os seus ramos, sabeis que está próximo o verão. Então essa questão dele ter amaldiçoado a figueira sai fora. É heresia do livro de Mateus e Marcos. Tá entendendo? O certo é Lucas, igual eu falei para vocês. Então vamos lá. Quero continuar agora. Agora eu vou estar lendo agora Ezequiel. Então o que aconteceu com os judeus, com os Yaldim, Romeu? Eles foram expulsos da terra deles. Vou te mostrar o quanto essa profecia é tremenda, tremenda, tremenda. Ela marca a volta do Mashiach. Nós podemos ver quando é que vai acontecer o arrebatamento, que o arrebatamento vai acontecer 7 anos antes de iniciar a tribulação. Ezequiel 11, versículo 9 diz assim, olha o que o texto diz. Eu vos farei sair dela e vos entregarei nas nações, nas mãos de estrangeiros. Tá vendo? E executarei justiça contra vós. Caireis a espada no território de Israel. Eu vos julgarei e sabereis que eu sou Yahweh. O Eterno falou, eu vou expulsar vocês da terra de vocês. Igual o Yahshua falou lá no livro de Lucas 21. Tá entendendo? Vamos ler agora Levítico, capítulo 26, versículo 33. Eu quero que você tenha paciência, que a hora que chegar lá na frente você vai ver o tamanho da revelação que o Eterno tem para você hoje. Veja bem. Levítico 26, versículo 33. Quanto a vós, eu vos dispersarei entre as nações. Tá vendo? Desembainharei a espada contra vós e farei da vossa terra um deserto e da vossa cidade ruínas. O que aconteceu? O imperador Tito entrou dentro de Jerusalém, derrubou tudo, esbagaçou com Yahushalã, esbagaçou com a terra de Israel, virou uma terra desolada, a cidade ficou totalmente destruída. Foi o que Yahshua disse. Vocês vão cair ao fio da espada e vão ser escorraçados dessa terra. Por quê? Porque eles mataram Yahshua Mashiach. Foram expulsos para fora da sua terra. Vamos lá agora. Ezequiel, capítulo 35, versículo 36. Vamos ler, vamos fazer um estudo hoje bem feito, para nós entendermos o quanto a palavra do Eterno é tremenda. Diz assim, olha o que o texto diz. Então dirão, esta terra que era uma desolação está agora como o jardim de Éden, e a sua cidade, antes em ruínas, desoladas e arrasadas, constitui agora fortalezas habitadas. Aqui é quando o Eterno trouxer de volta para a terra deles, ele vai restaurar a terra deles. Essa era a promessa. Hoje nós já estamos vendo, já vimos isso lá na terra de Israel, na terra do povo do Eterno. Então veja bem, vamos estar lendo aqui ó, uma outra passagem, Isaías capítulo 11, versículo 12. Ele erguerá um sinal para as nações e reunirá os banidos de Israel, ajuntará os dispersos de Judá dos 4 cantos da terra. Então o Eterno falou assim, eu vou esparramar eles para os 4 cantos da terra, mas nos últimos tempos eu vou trazer eles de volta para a terra deles. É o brotar da figueira, é o brotar da árvore novamente. Foi quando Yahshua disse, vocês quando virem a figueira brotar, sabeis que está próximo o verão, sabeis que eu estou às portas. Sabeis que iniciou o tempo do fim. O tempo do fim iniciou-se em 1948. Tá entendendo? Foi ali que começou o tempo do fim. Por isso o Eterno falou para Daniel, não é para a sua época, é para a época do fim, quando a ciência se multiplicará. A ciência começou a se multiplicar quando a figueira começou a brotar. Quando Israel começou a voltar para o país deles. Então o Eterno prometeu, vou trazer vocês de volta para a terra de vocês. Jeremias,
31, versículo 10. O Eterno falou assim: eu vou trazer vocês de volta. Eu vou esparramar e depois eu trago de volta. Depois eu trago vocês de volta, no final dos tempos. Jeremias capítulo 31, versículo 10. Aqui diz assim: nações, escutai a palavra de Yahweh, anunciai às ilhas longínquas, dizei: aquele que dispersou Israel os reunirá, ele os guardará como pastor a seu rebanho. Tá vendo? O que o Eterno está dizendo? Aquele que dispersou vai juntar eles de novo, igual um pastor ajunta o seu rebanho. Vai lendo aí para você entender. Então o Eterno trouxe eles de volta. E o Eterno falou o quê? A terra deles agora vai ser como o jardim do Éden. Por isso o bispo Crivella lá da Universal foi lá pegar com Israel a agricultura deles, como é que eles faziam para a terra ficar bonita daquele jeito e para produzir fruto igual lá. Que lá é campeão, o povo de lá é campeão para produzir, a lavoura de lá produz melhor do que qualquer lugar do mundo. A terra de Israel se tornou como o jardim do Éden, igual nós lemos em Ezequiel 36 agora. Olha o que está escrito agora em Isaías, capítulo 27, versículo 6. Nos dias vindouros, Jacó criará raízes, Israel brotará, aprendei depois da parábola da figueira, quando brota os seus ramos. Israel brotará e se cobrirá de flores, o mundo inteiro será uma grande colheita. Tá vendo aí? Tá vendo? Israel brotou, se tornou um jardim de flores, produz frutos hoje, produz cereais, produz tudo. A terra que era desolada, que o Eterno fez dela uma terra desolada, foi restaurada. Jerusalém, que foi destruída, foi restaurada. A cidade que estava no deserto, hoje tem muitos mil judeus lá dentro. Muitos mil Ialdins já estão lá dentro de volta. Por quê? Porque o Eterno falou: vou trazê-los de volta para a sua terra. Amós, capítulo 9, versículo 14. Vai acompanhando na sua escritura aí, na sua Bíblia, que você vai ver. Mudarei o destino de meu povo, Israel. Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Cultivarão pomares e comerão os seus frutos. Viu aí? Vou restaurar a cidade todinha. E eles vão plantar e comer do seu fruto. Voltou para lá. É a maior potência hoje no mundo, é Israel. O país mais rico do mundo está ali. Israel é o país mais rico do mundo. É mais rico em tudo, em tecnologia, em tudo. Está na frente de tudo. Transforma a água do mar em água doce em poucas horas. Israel é o lugar da bênção, o lugar do Eterno, onde é a terra que manda leite e mel. Os judeus voltaram para lá, os Ialdim voltou. Quando foi isso, amigos? Em 1948. Vamos ler? Isaías 66. Vocês vão entender daqui a pouco a questão dos 2 dias. Aguentem que eu vou passar para vocês. E vou falar sobre o arrebatamento. E vou falar sobre o acordo de paz entre o anticristo, entre o antimachia e entre Israel. Vou estar te mostrando o dia que tudo indica que vai ser feito esse acordo. 66, versículo 7. Antes de sentir as dores de parto, ela deu à luz. Antes de lhe sobrevirem as contrações, ela pôs no mundo um menino. Estou falando de Israel. Antes de vir as dores de parto, Israel deu à luz a um menino. Que menino é esse, meu Deus? Yaush. Por que antes de sentir as dores de parto, ela deu à luz a um menino? Porque Yaush veio dos judeus, veio dos Ialdim, veio na Terra Santa. Mas as dores de parto foi depois. Veio no ano 70, quando o imperador Tito entrou lá dentro e massacrou, matou milhares de Ialdins, matou milhares deles. O imperador Tito entrou lá dentro e matou. Então, antes de sentir as dores de parto, ela deu à luz ao menino Yaush. Depois veio as dores de parto, quando eles foram escorraçados da terra deles e foram mortos. Milhares deles foram mortos. Agora o versículo 8. Quem já ouviu tal coisa? Quem já viu acontecimento semelhante? Por acaso uma terra pode nascer em um dia? Pode uma nação ser gerada de uma só vez? Pois Sião, assim que sentiu as dores de parto, deu à luz a seus filhos. Agora já é diferente. Agora está falando que Israel vai nascer de um dia para o outro. E foi assim que aconteceu. O país de Israel, uma nação, pode um país nascer de um dia para o outro? Assim será Sião. Por quê? Porque no ano de 1948, no dia 14 de maio, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha assinou. Israel virou um país de um dia para o outro, cumpriu a profecia de Isaías. De um dia para o outro, com a canetada. O brasileiro Oswaldo Aranha era quem presidia a ONU. Ele assinou. Aí o versículo continua. Pois Sião, assim que sentiu as dores de parto, deu à luz a seus filhos. Agora é normal, sentiu a dor para depois dar a luz. Ou seja, Israel sentiu a dor de parto para depois a figueira brotar.
Como é que foi isso, amigos? No ano de 1945, Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus nas câmaras de gás. Israel sentindo as dores de parto, começou a ser perseguido em todos os países onde estava, na Rússia, na Alemanha, onde estava, eles começou a ser perseguido. E o Eterno colocou a espada desembainhada atrás deles para eles voltar para trás, para a terra deles. Era a hora deles voltar. Então está dizendo, quando Israel sentiu as dores de parto, ela deu a luz aos seus filhos. Aí começou a brotar, os judeus começaram a brotar lá na terra deles. Começou a voltar para a sua terra. Está entendendo agora? Deuteronômio 28, versículo 25. 28, versículo 25. E ao te entregará já vencido aos teus inimigos, sairás ao encontro deles por um caminho, e por 7 caminhos deles fugirás. Isso aqui está falando do Eterno já colocando eles, perseguindo Israel lá para as terras onde Israel foi, para poder trazer eles de volta para a sua terra. Então veja bem, irmãos, quando eles foram para esses países para lá, o Eterno então prometeu trazê-los de volta. Prometeu trazê-los de volta para a sua terra. E para isso o Eterno iria usar os ímpios para poder perseguir eles lá, para forçar eles voltarem para a sua terra. Foi assim que o Eterno fez. Adolf Hitler matou 6 milhões de judeus na câmara de gás. Os judeus foram obrigados a largar a Europa, a largar os países onde eles estavam e voltar para a terra deles. Mas o Eterno não deixou que os inimigos de Israel os exterminassem. Por quê? Porque Israel tinha que voltar para a terra deles, que hoje eles já estão lá. Israel tinha que voltar para a terra deles para poder cumprir a profecia. A profecia teria que ser cumprida, porque se Israel não estiver na terra deles, não tinha como o Mashiach voltar. Era necessário Israel estar na sua terra para que o Mashiach pudesse voltar e todo o restante da profecia se cumprisse. Então no livro de Levítico, capítulo 26, versículo 44, ele diz assim: contudo não será apenas isso, pois ainda que estejam na terra dos teus inimigos, eu não o rejeitarei e não o aborrecerei, a ponto de romper com eles e de invalidar a minha aliança com eles, pois eu sou Ial, o teu Criador. O Eterno falou assim: eu não vou exterminar vocês, eu vou preservar vocês, porque ele prometeu que ia trazer eles para a terra deles de volta para que as profecias se cumprissem. E nós podemos também estar lendo então agora Isaías 60, versículo 8. Nós vamos ver os Ialdins voltando de avião para a sua terra. O tanto que o Eterno é tremendo. Isaías 60, versículo 8, ele diz assim: quem são estes que vêm voando como pombas para os seus pombais? Quem são esses que vêm voando como pombas para os seus pombais? Está falando dos Ialdim, dos judeus. Quando os judeus começaram a voltar, eles começaram a voltar de avião. Foi mais de 450 voos que aconteceu. Levaram mais de 70 mil Ialdins para a Terra Santa. E quando eles chegavam de avião lá na terra deles, que eles desciam do avião, eles prostravam no chão de joelho, beijavam o chão e perguntavam: cadê o nosso Mashiach? Aonde está o Mashiach? Primeira coisa que eles falavam. Eles desciam do avião, beijavam a Terra Santa e diziam: cadê o nosso Mashiach? Está entendendo, irmãos? Então a palavra do Eterno, ela é tremenda. O Eterno esparramou eles e disse que no final dos tempos ia trazer eles de volta. Olha o que diz no livro de Amós, capítulo 9, versículo 15. Amós, capítulo 9, versículo 15 diz assim: eu os plantarei em sua terra, e não serão mais arrancados de sua terra que eu lhes dei, disse Ial, o teu Criador. O Eterno falou: vou levar vocês para a terra de vocês de volta, e ninguém vai arrancar vocês de lá mais, ninguém vai tirar vocês fora de lá, ninguém arranca vocês de lá. E a profecia está se cumprindo. Por quê, Romeus? Porque no ano de 1948, no dia 14 de maio, o brasileiro Oswaldo Aranha concedeu o país para Israel. E aí no outro dia, os palestinos invadiram Israel, os muçulmanos invadiram Israel. Eles eram muitos mil muçulmanos contra poucos judeus, contra poucos Ialdins. Mas mesmo assim, os Ialdins correu com todos eles, derrotou eles naquela guerra. Em um dia, o Estado de Israel foi entregue para Israel no dia 14. No dia 15 teve uma guerra. Os palestinos invadiram Israel. Israel liquidou com eles. E no ano de 1967, os muçulmanos, os palestinos, incentivados pela Rússia, a Rússia entregou arma para eles, ajudou eles em tudo. E eles tentaram invadir Israel com milhares de muçulmanos. A ONU achou que ia ser até covardia. 12 países contra um. É chamado de a Guerra dos 6 Dias. A guerra do ano de 1967. A ONU achou que ia ser covardia. Falou: não, 12 contra 1, agora eles vão ser destruídos. Israel arrebentou com todos eles, escorraçou eles da sua terra. Por quê? Para cumprir Amós 9,15.
quando eu levar vocês de volta para a terra de vocês, ninguém arranca vocês de lá mais, ninguém tira vocês de lá mais. Vocês serão como Davi lutando contra o Golias. Tá entendendo, irmão? Então a profecia está se cumprindo a cada dia. Então veja bem, Israel voltou para sua terra. Quem são esses que vêm voando como pomba para os seus pombais? Está voltando até hoje, voltando de avião, está voltando, está voltando. Israel já está lá na sua terra. A cidade foi restaurada. Tudo está pronto. A figueira brotou. Estamos nos últimos dias. Já tem, o ano que vem vai completar-se 73 anos. Nós vamos falar sobre isso agora. Então veja bem, da agora para frente, eu quero que você preste bastante atenção, que eu vou te mostrar porque que tudo indica que o ano que vem vai acontecer o arrebatamento e o acordo de paz entre Israel e o anticristo. E eu vou estar te mostrando também uma revelação que o Eterno deu para nós no livro de Daniel, capítulo 12 e Apocalipse, capítulo 12. Eu vou estar te mostrando, já mostrei isso em outro vídeo, mas nesse vídeo eu vou mostrar com mais detalhes. Uma revelação que o Eterno deu para nós com respeito aos 1260 dias, 1290 dias e 1335 dias. E eu vou mostrar essa diferença dentro das Escrituras. Então preste bastante atenção para você entender. Vamos lá então. E Yahshua Mashiach, o que ele disse? Ele disse: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando brotam os seus ramos, sabeis que está próximo o verão. Quando vede todas essas coisas acontecer, sabeis que eu estou às portas. Em verdade vos digo que essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Ele diz: passará céus e terra, porém a minha palavra não há de passar. Então Yahshua está dizendo que a geração que vê essa figueira brotar, a geração que vê se Israel virar um país, essa era a última geração na face da terra. Nós vamos estar lendo Salmos, capítulo 90, versículo 10. E eu vou estar te mostrando que Moisés também mostrou o arrebatamento deste salmo. Vou estar lendo Salmos 90, versículo 10, nessa Bíblia aqui, uma Bíblia antiga. Os dias da nossa vida são ao todo uns 70 anos, e no mais robustos 80 anos. E o que passa destes não é mais que trabalho e dor, porque então sobrevém a fraqueza, e nós somos arrebatados. Na sua Bíblia Almeida está escrito: e nós voamos. Aqui Moisés falou do arrebatamento. Nessa tradução ele traduz: e nós somos arrebatados. Ele diz que quando a pessoa interna os 80 anos, ele poderia terminar o texto dizendo: e nós morremos. Não, ele termina: e nós somos arrebatados. Neste texto então ele fala, é um texto profético, ele fala do segundo arrebatamento. O arrebatamento que vai acontecer no final dos 80 anos, quando Israel completar 80 anos. Por quê? Porque uma parte da igreja, eu já mostrei nos outros vídeos, que vai ter dois arrebatamentos. Um antes da tribulação, que é o arrebatamento dos vencedores, do filho varão, e um arrebatamento no final da tribulação. Este arrebatamento que Moisés está falando aqui, ele está falando do segundo arrebatamento, o arrebatamento que vai acontecer no final dos 80 anos, no final da tribulação, quando Israel estiver completando 80 anos, quando a figueira estiver completando 80 anos que ela brotou. Então veja bem, então Yahshua disse que não vai passar essa geração. A geração que vê se Israel voltar para o seu país, a geração que vê se o país de Israel virar uma nação. O país de Israel virou uma nação em 1948. Então no ano que vem, se nós olharmos o calendário da Igreja Católica, eu já mostrei isso, o calendário da Igreja Católica é esse aqui, ó. 72 anos Israel vai estar completando o ano que vem no calendário da Igreja Católica. Se nós colocarmos 72 vezes 365 dias, vai ser igual esse aqui, ó. 26.280 dias. São 72 anos vezes 365 dias. São 26.280 dias. Se nós pegarmos o calendário do Eterno, o calendário hebraico, que os dias são de 360, nós vamos ter, ó, 72 vezes 360 dias o ano. Esse é o calendário hebraico. Nós vamos ter essa soma aqui, ó, 25.920. Já fiz isso em outros vídeos, mas estou te mostrando para você entender com mais detalhes nesse vídeo. Veja bem, ó, a soma vai ser essa aqui, ó. Vai 1, 3, ó. Aqui vai ter então 360 dias. 360 dias é um ano no calendário do Eterno. Então Israel, o ano que vem, a figueira vai estar completando, então não é 72 anos. Porque veja bem, são aqui agora, aumenta um ano a mais, somando o calendário do Eterno. Então são 72 mais um ano. É igual
há 73 anos. Então Israel, o ano que vem, na verdade, em maio do ano que vem, Israel vai estar completando 73 anos. Agora veja bem, esses 73 anos aqui agora, mais 7 é igual a 80 anos. Aí nós chegamos em Salmos 90, versículo 10, aonde o salmista ali mostrou que uma geração é de 80 anos. E aí o que o Mashiach diz? Que essa geração não vai passar. Então o ano que vem, Israel completando 73 anos, completa-se a geração do arrebatamento. Tudo indica que o arrebatamento vai acontecer o ano que vem por causa disso, que o Mashiach disse que não vai passar essa geração. Israel completando 73 anos o ano que vem, acontece o primeiro arrebatamento. O arrebatamento que vai acontecer antes da tribulação. E aí mais 7 anos de tribulação completa os 80 anos, que Moisés falou nos Salmos 90, versículo 10. Então eu espero que você entendeu essa questão. Aí veja bem agora, eu mostrei nos meus vídeos que o arrebatamento vai acontecer na primavera. Por quê? Porque a última festa que vai ter o ano que vem, antes de Israel completar 73 anos, é a Páscoa. E a Páscoa acontece na primavera. Se você não assistiu os meus vídeos, assista lá para você entender. Aqui, ó, por exemplo, eu vou pegar uma Páscoa aqui para te dar um exemplo. Cantares, capítulo 2, versículo 10 diz assim, versículo 8. Ouço a voz do meu amado, ele galgando nos montes, pulando sobre os oldeiros. O meu amado é semelhante ao gamo, ou filho da ganzela. Eis que está destras da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem a mim. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores no campo. Está falando da primavera. Chegou o tempo de cantarem as aves, e as vozes da rola se ouvem em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos. Está falando que Israel já voltou para a terra dele, os figos brotou, os judeus voltaram para a terra deles. E as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem a mim. Então eu mostrei que o arrebatamento vai acontecer na primavera. Por quê? Porque aqui ele está dizendo, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem a mim. Ele está falando do arrebatamento aqui. Quando, amigos? Na primavera, depois que passa o inverno, o verão. Se você não assistiu esse vídeo, assista nesse vídeo que eu falo sobre isso. Que o arrebatamento ele vai acontecer na primavera. Lá eu mostro que o anjo do Eterno, ele veio até Abraão na primavera e falou assim, ó, a sua mulher, nessa mesma estação, o ano que vem, vai dar à luz a um filho varão. Aonde está isso também, homem? Isso está em Apocalipse capítulo 12. Lá fala, a mulher que deu à luz a um filho varão, e o seu filho foi arrebatado até o seu trono. Então está tudo interligado. O arrebatamento do filho varão é na primavera. Lá ele fala para Abraão, Abraão, o ano que vem, nessa mesma estação, na primavera, eu vou vir e sua mulher vai dar à luz a um filho varão, Isaac. E aí você vai para Apocalipse 12, versículo 5, fala, e a mulher deu à luz a um filho varão, e ele foi arrebatado. Então o arrebatamento do filho varão é na primavera. E eu também mostrei num outro estudo aí, falando sobre a lua. Se você não assistiu lá, assista lá para você entender. Eu mostrei que a lua é uma tipologia da igreja. E que a igreja vai ser arrebatada na lua cheia. Por quê? Porque a Páscoa inicia com a lua cheia. A Páscoa é na primavera e ela inicia com a lua cheia. E aí eu mostrei lá no livro de Cantares, Cantares 6, versículo 10, diz assim, quem é essa que vem se despontando como a lua, brilhante como o sol? Está falando do arrebatamento da igreja. A igreja vai estar brilhante como o sol, vai ser lua cheia. Quem é essa que vem se despontando como a lua? Brilhante como o sol. Então no livro de Salmos 81, versículo 3, ele diz assim, toque a trombeta na lua cheia, no dia da nossa festa. Essa festa é a Páscoa. Então o ano que vem, além de ser lua cheia, na Páscoa, né, que a Páscoa sempre inicia com lua cheia, vai ser superlua. Se você não sabe o que é superlua, a superlua ela acontece de 30 em 30 anos numa Páscoa. Ou seja, a lua cheia acontece várias vezes, porém na Páscoa é muito raro acontecer a superlua na Páscoa. E o ano que vem vai ser superlua na Páscoa. 7 de abril para 8 de abril, além de ser lua cheia, vai ser superlua. Essa Páscoa vai ser com superlua. O que é superlua, Romeu? A superlua é chamada de perigeu. É quando a lua está mais próximo da Terra e aí a intensidade do seu brilho aumenta em 30%. Por quê? Porque eu mostrei nos outros vídeos que a igreja é comparada à lua, quando ela está na sua cheia, quando ela está recebendo a luz do sol. Eu mostrei lá que a igreja simboliza
A lua simboliza a igreja e o sol simboliza Yahshua. Então veja bem, por isso que no livro de Malaquias diz que Yahshua é o sol da justiça, que vem trazendo salvação nas suas asas. E a igreja então, ela é simbolizada pela lua. Veja bem, a lua, ela não tem luz própria, porém ela reflete a luz do sol. A igreja não tem luz própria, porém ela reflete a luz de Yahshua. Então quando a lua está dando seu brilho máximo, quando ela está na cheia, significa que ela está recebendo toda a luz do sol. Está entendendo? Ela está de frente para o sol. E assim vai ser no dia do arrebatamento. Quando a igreja estiver cheia do Espírito de Yahshua, ela vai ser arrebatada, ela vai estar de frente com o sol da justiça. Assista o vídeo lá para você entender. Eu não vou estender muito aqui essa questão não. Só estou te mostrando que o arrebatamento, ele vai acontecer numa lua cheia, ele vai acontecer na primavera. E tudo indica que é o ano que vem. Por quê? Porque o aniversário de Israel o ano que vem de 73 anos, que é o final máximo da figueira para acontecer esse arrebatamento, a única festa que tem ali é a festa da Páscoa. Ela vai acontecer quando, meu? Ela vai acontecer em abril. Aqui, ó. Vou escrever aqui para você entender. Ó, abril. Ela vai acontecer aqui, ó, de 7 a 8 de abril, na lua cheia. Aqui vai ser 14 de Nissan, ó. No calendário de Israel aqui vai ser 14 de Nissan, 14 de Abib, ó. É a Páscoa que ocorre lá em Israel. Tá vendo aqui? Então veja bem, agora eu quero colocar mais um mês aqui que eu vou trazer uma revelação do Eterno para você entender. Aqui, ó. Vou trazer mais uma revelação do Eterno aqui para você entender. Então nós vamos falar agora dos 1260 dias, tá aqui, Daniel, 1260 dias. Nós vamos também falar dos 1290 dias e nós vamos também falar dos 1335 dias. Porque esse aqui eu nunca vi nenhum pastor, ninguém ensinar na internet, mas o Eterno deu uma revelação para nós com respeito a esses dias aqui. O que significa esses dias? Com bastante clareza para você entender. Então veja bem, a primeira coisa que eu quero trazer para você aqui é o seguinte. O arrebatamento vai acontecer, tudo indica que vai acontecer aqui. Nesse mês, o mês de abril, o mês da primavera, o mês da Páscoa. E o acordo de paz com o anticristo, com a besta, tudo indica que vai acontecer aqui, ó, nesse mês, o mês de maio. Então o nascimento de Israel no ano de 1948, no dia 14 de maio, não é coincidência, não é por acaso. Foi o Eterno que planejou isso. Foi profetizado para acontecer nesse mês, no mês de maio, no ano de 1948, o nascimento da nação de Israel. Não foi por acaso, foi tudo plano do Eterno. É isso que eu quero mostrar para você. Então veja bem, daqui aqui, de 7 a 8 de abril para 7 a 8 de maio, vai haver um intervalo de 30 dias aqui, ó. 30 dias. O que vai acontecer nesse intervalo de 30 dias aqui, Ramos? Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Aqui, ó, a guerra de Gog, a guerra da Rússia, o Iraque, o Irã, a Síria, a Turquia e talvez a Alemanha vai se envolver nesse, mas não é certeza. Mas esses outros países é certeza, vai tentar invadir Israel. Nesse intervalo aqui, ó, de abril a maio do ano que vem. Tudo indica que a Rússia vai tentar invadir Israel. Porém, o arrebatamento do filho varão acontece aqui. E depois o acordo de paz aqui. É isso que eu quero te mostrar agora. Veja bem. Então, quando nós lemos Daniel, vou estar abrindo aqui, nós vamos estar lendo agora Daniel. Se você tiver uma Bíblia em casa, aí você pode acompanhar com nós. Daniel, capítulo 12, versículo 11, diz assim: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Aqui Daniel está dizendo assim, depois que o anticristo vai fazer um pacto com Israel por uma semana. Uma semana aqui representa 7 anos. Quem pesquisa escatologia sabe disso. Então o anticristo vai fazer um pacto com Israel por 7 anos. Na metade dos 7 anos, ele vai quebrar esse pacto com Israel e vai perseguir Israel. Na verdade, não vai chegar nem a metade dos 7 anos certinho, vai faltar um mês, vai ser 3 anos e 5 meses, porque a metade de 7 anos são 3 anos e 6 meses. Porém, com 3 anos e 5 meses, o anticristo vai quebrar um pacto com Israel. Por isso que está dizendo aqui, ó, 1290 dias. Ele diz, ó, depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, for quebrado o pacto, tá vendo? E posto a abominação desoladora lá dentro do templo, a imagem do anticristo sendo colocada lá dentro do templo, haverá ainda 1290 dias. Então, o que são esses 1290 dias aqui, Romeus? É a última parte da tribulação que o anticristo vai governar.
Ele vai governar mais ainda. Depois que ele quebrou o pacto com Israel, ele vai governar ainda mais 1290 dias, até Yahushua descer e destruir o reino dele. Então veja bem, com 3 anos e 5 meses, com 1230 dias no caso, o anticristo quebra o pacto com Israel. E aí vai haver mais o que para ele governar? Vai haver para ele ainda mais 1290 dias. Agora interessante que quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 12, versículo 6, diz assim: a mulher porém fugiu para o deserto, onde o Criador lhe havia preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aqui está dizendo que o Eterno vai preparar um lugar para a igreja, que eu acredito que é o Brasil. O Brasil é uma das maiores partes que ele vai usar, essa parte do lado de cá, que é onde nós estamos, não é a parte de lá da Europa, não, esse lado de cá que nós estamos aqui. Ele vai usar para proteger a igreja durante 1260 dias. São a última parte da tribulação que a igreja vai passar na terra. A parte final da igreja da tribulação, a parte da tribulação para a igreja na terra vai ser de 1260 dias. Aí você pode ver que está havendo uma diferença aqui agora. Quando você soma 1200 menos 1260 dias, dá uma diferença de 30 dias. Está vendo aqui? Romilson, por que essa diferença de 30 dias? Porque veja bem, a tribulação para a igreja que não subir no arrebatamento, ela vai começar aqui, ó, de 7 a 8 de abril. Já para Israel e o anticristo, começa aqui, ó, de 7 a 8 de maio, 30 dias depois. O acordo de paz vem 30 dias depois. Então, para a igreja que vai ficar para trás, para a igreja que não vai subir no primeiro arrebatamento, a tribulação para ela começa no mês de abril. Já o governo do anticristo começa em maio. Então dá a diferença. Então, a igreja aqui, ela vai sair, quando ela for arrebatada no final da tribulação, que no final da tribulação vai ter outro arrebatamento. Quando ela for arrebatada, ainda vai estar faltando 30 dias para o anticristo terminar o seu governo. Entendeu agora? Então, para a igreja que vai ficar para trás, a tribulação começa aqui. Para o anticristo, começa no mês de maio. Por isso, a igreja, no livro de Apocalipse, ela sai antes do anticristo terminar o seu governo. Entendeu? Agora ela sai 30 dias antes de ele terminar o seu governo. Então agora você entendeu o que significa os 1260 dias, os 1290 dias que estão registrados no livro de Daniel? Significa que o anticristo vai governar 30 dias a mais depois que a igreja for arrebatada no final da tribulação. Romilson, por que também que ela é tirada 30 dias antes? Porque o Mashiach vai estender o seu tribunal lá nas nuvens e vai ter o tribunal do Mashiach, que está registrado no livro de Coríntios e no livro de Romanos. Fala que os crentes vão ser julgados por ele. Então o tribunal dele lá nas nuvens vai durar 30 dias. Durante esses 30 dias que Yahushua estiver julgando os crentes lá em cima no tribunal dele, o anticristo vai estar reunindo todos os exércitos do mundo para poder invadir Israel. Ele vai ter 30 dias para juntar todos os exércitos do mundo para ir lá em Jerusalém para destruir os judeus. Entendeu agora a diferença desses 30 dias aqui agora? É porque o arrebatamento acontece em abril e o acordo de paz acontece em maio. Acontece aqui e o acordo de paz aqui. Então, o mês de maio foi programado pelo Eterno. Ele não é por acaso, ele foi programado pelo Eterno. O Eterno colocou ali, mostrando por quê? Porque o Eterno já sabia, o arrebatamento acontecendo aqui agora em mês de abril, o acordo de paz acontece no mês de maio. Mas eu não vou deixar só por aqui. Então veja bem, irmãos, com respeito aos 1335 dias aqui, é o seguinte, nós podemos ver que de 1335 para 1290 está dando uma diferença de 45 dias. Romilson, que 45 dias são esses? Esses 45 dias é o tempo que Yahushua vai levar para descer depois do tribunal dele, destruir o exército da besta na guerra do Armagedon, purificar a terra e estabelecer o milênio, estabelecer o reino dele na terra. Então esses 45 dias ele vai gastar esses 45 dias para poder fazer isso. Destruir o exército da besta na guerra do Armagedon, purificar a terra e estabelecer o milênio. Ok, irmãos? Eu vou te mostrar mais outra revelação tremenda que o Eterno deu para nós com respeito a esses 30 dias. Então veja bem aqui agora, vou pegar aqui agora e você vai entender. Olha aqui, eu vou estar lendo Números capítulo 9. Falou Yahuwah a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo, celebrarás os filhos de Israel a Páscoa ao Criador, no dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde. A seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Então veja bem, o Eterno falou com Israel, vocês vão celebrar a Páscoa
no dia 14 de Nissan, 14 de Abib, 14 de Nissan, que vai, né, o ano que vem vai cair aqui, ó. É esse mês aqui para nós, ó, vai cair aqui, ó, 14 de Nissan vai cair aqui. Tá entendendo? Então veja bem agora o que o Eterno vai mostrar para nós agora. Só que agora eu vou trazer uma revelação para você, ó. Você sabia que existe duas Páscoas? A maioria das pessoas não fala sobre isso. Então existe duas Páscoas. Ó a outra Páscoa agora. Números, capítulo 9, versículo 10. Fala aos filhos de Israel dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrarás a Páscoa a Iau, no segundo mês, no dia 14, no crepúsculo da tarde. O Eterno falou assim, ó, se alguém estiver viajando, ou se alguém estiver impuro e não puder participar da primeira Páscoa que acontece no primeiro mês, no dia 14, então essa pessoa vai celebrar a Páscoa no próximo mês. Vai fazer outra Páscoa no próximo mês, no dia 14 do mês que vem, no outro mês, no segundo mês. Que segundo mês é esse? Isso aqui, ó, maio. Tá entendendo? Então tem uma Páscoa aqui, celebrada aqui, e tem uma Páscoa para aquelas pessoas que estavam impuras, que estavam viajando longe, acontecendo aqui. Tá entendendo? Olha o intervalo aqui dos 30 dias aqui agora, tá vendo? Do dia 14 aqui, você vai para o dia 14 aqui, ó. Números capítulo 9, versículo 1 é essa aqui. Números 9, versículo 10 é essa Páscoa aqui, a segunda Páscoa que é para ser celebrada. Aí veja bem agora, esses 30 dias aqui, dessa Páscoa aqui, são esses 30 dias aqui, ó, de Daniel, ó. Olha eles aqui, ó. Tá vendo a diferença? Dos 1009, aqui, ó, a diferença deles aqui. São eles aqui, ó. Ó a revelação do Eterno. Tá entendendo? Então tem uma diferença dos 30 dias. Por quê, Romeu? Porque Satanás sempre tentou imitar o Salvador em tudo. Ele sempre tentou imitar o Eterno em tudo, e o Anticristo vai tentar imitar o Salvador em tudo. Por exemplo, Yahushua, quando veio, ele fazia milagres pelo poder do Eterno. Aí os judeus e os Yahudim diziam, não, ele faz os milagres pelo maioral dos demônios, pelo Beuzebu. Mas Yahushua fazia pelo poder do Eterno. Agora o Anticristo vai vir e vai fazer pelo maioral dos demônios, pelo Beuzebu, por Satanás. Porém, os judeus vão aceitar ele agora. Eles não aceitou o verdadeiro Mashiach. Mas agora eles vão aceitar o Anticristo. Então o acordo de paz do Anticristo vai acontecer nessa Páscoa aqui. Por quê, homens? Porque o diabo e o Anticristo, o Antimashiach, imita o Mashiach e tudo. Por exemplo, se você olhar lá, Yahushua ressuscitou no terceiro dia. Lá no Apocalipse 13 fala que a besta vai sofrer um atentado e ela vai reviver. Então o que ela está fazendo? Ela está imitando a ressurreição de Yahushua, porque ele imita tudo. Então veja bem, quando Yahushua veio, no livro de Lucas diz que ele celebrou a Páscoa com os apóstolos aqui. Lucas capítulo 22, que ele levantou o cálice e falou assim, ó, esta é a aliança que eu faço convosco no meu sangue. Ele falou, esse é o pacto que eu faço com vocês. Ele fez um pacto, ele fez uma aliança com a igreja na Páscoa, tá entendendo? Então, o que vai acontecer nessa Páscoa aqui, Romeus? O Anticristo vai usar essa Páscoa aqui para poder fazer uma aliança com Israel. Aonde está isso, Romeus? Isso está no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Diz assim, ele fará uma aliança, ele fará um pacto com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Então tá entendendo? Está dizendo que o Anticristo, o Antimashiach, vai fazer um pacto com Israel por uma semana, por 7 anos. Aonde, Romeus? Isso aqui é o pacto. Ele só pode acontecer nesse mês, o mês de maio, porque aqui é uma Páscoa, então ele vai tentar imitar o Mashiach e tudo. Por isso está essa diferença aqui, ó. Tá entendendo? O tanto eterno é tremendo. Então veja bem, você vem aqui, ó, no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 15. Porquanto dizeis, fizemos uma aliança, fizemos um pacto com a morte e com o além. Fizemos acordo. Está falando do pacto, do acordo de paz que vai acontecer. Então, vocês dizem, nós fizemos um pacto com a morte. Fez com a morte mesmo, porque fez com o Anticristo, fez com o Antimashiach. Então veja bem, portanto dizeis, fizemos um pacto com a morte e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nós temos escondido. Eles vão buscar refúgio, proteção no Anticristo. Mas aí o Eterno diz que estão enganados, que o Anticristo vai quebrar esse pacto. Então o que ele fala aqui? Ó? Portanto assim diz Yahuwah, eis que eu assentei em Sião uma pedra preciosa, uma pedra já provada, pedra preciosa angular, solidamente assentada. Aquele que nela crê não será confundido. Estou falando, eu coloquei uma pedra em Yahushalã, que é Yahushua. Aquele que depositar confiança nele não será confundido. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo.
a vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com o além, com o anticristo, com o antimachia, não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Ele falou, o anticristo vai vir e vai perseguir vocês. Por quê? Porque vocês rejeitaram a pedra angular que eu coloquei dentro de Al-Shalam, o Machia. Vocês rejeitou ele e fizeram um pacto com a morte, com o anticristo. Mas esse pacto não vai permanecer. Por quê? Porque ele mesmo vai quebrar esse pacto com vocês e vai perseguir vocês. Então esse pacto tem que acontecer quando, Ramilson? Aqui. Esse pacto não pode acontecer fora de maio. Então essa é a revelação do Eterno. Tem duas Páscoas. Uma Páscoa, a igreja aceitou o verdadeiro Pascual, fez um acordo com esse cordeiro, com o Machia. A igreja fez um pacto, fez um acordo, fez uma aliança com o verdadeiro Messias, com o verdadeiro Machia. Porém Israel rejeitou o verdadeiro Messias e vai fazer um acordo com o falso cordeiro pascual, vai fazer um acordo com o falso Messias, com o falso Machia. Quando? No mês de maio. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Tá vendo? Tudo interligado? E tudo encaixa perfeitamente. Por quê, Romeu? Porque tem que acontecer a guerra de Gog durante esse intervalo entre abril e maio. Tem que acontecer a guerra de Gog. A guerra de Gog vai vir no calcanhar do arrebatamento. Na hora que aconteceu o arrebatamento do filho varão, o arrebatamento dos vencedores, vai vir a guerra de Gog. A Rússia com todos os países árabes tentando invadir Israel. É tanto que lá no livro de Ezequiel fala que Israel vai usar as armas da Rússia como combustível durante 7 anos. Esses 7 anos são os 7 anos da tribulação. Por que Israel vai usar a arma deles como combustível? Porque as armas da Rússia são as únicas armas que servem como combustível para gerar energia nuclear. As únicas armas, os tanques de guerra deles, tudo serve para ser usado como combustível nuclear. Tá entendendo? E vai ser usado durante 7 anos. Está no livro de Ezequiel 38 e 39, lá fala sobre isso. Então tudo está perfeitamente encaixando por aqui, ó. E tudo indica que Nibiru, aquele planeta que vem aí, ele vai passar, ele vai trazer pedras, detrito atrás dele para ser lançado em cima dos exércitos da Rússia e dos países Palestina, Turquia, Irã, esses países que vai vir o Iraque. Então está tudo encaixado perfeitamente, tá entendendo? É por isso que os Simpsons, aquele desenho maligno que profetizou várias coisas, os Simpsons fala que o desenho dos Simpsons profetizou lá a queda das Torres Gêmeas, profetizou a queda do avião da Chapecoense. E depois o desenho dos Simpsons falou que o Donald Trump ia ganhar. E o desenho dos Simpsons agora, eu creio que eles têm calendário, tem coisas que nós não temos acesso, eles têm em mãos. Por quê? Porque aquele desenho foi feito pela nova ordem mundial. Mas, e se o apocalipse estiver chegando e eu não tiver uma vida boa? Posso ser deixado aqui embaixo? Querido, não se preocupe. Deus não mandaria o apocalipse sem avisar antes. Então aquele desenho ele é diabólico, ele vem profetizando várias coisas. E no desenho dos Simpsons, ele fala da Páscoa, ele fala lá do arrebatamento acontecendo na Páscoa. Se você não assistiu o desenho, assista lá para você ver. Ele fala do arrebatamento acontecendo na Páscoa. Ele põe uma tabuletinha lá e mostra para a mulher dele e para os filhos dele. Ele mostra a Páscoa, ele mostra os 144 mil da tabuletinha, porque os 144 mil é o filho varão, é os 24 anciões que vai subir. Nós temos falado nisso também em outros vídeos. Ele mostra lá os 666 que está relacionado com a chegada da besta. Então ele também fala do mês de maio. Livros me ajudarão a perceber quanto tempo falta. Tudo comprovado cientificamente. O livro do Apocalipse adiciona o número de pessoas na última ceia, menos o número de filipinos na Bíblia. E você tem 3 horas e 15 minutos, 18 de maio. É quando começará o Apocalipse. Então o desenho do Simpsons, ele está por dentro dessas coisas tudo. É tanto que o desenho do Simpsons, ele fez agora no ano de 2019, ele fez a maratona do Simpsons. Fez quando, Romeu? Do dia 1º de maio ao dia 30 de maio. E se eu não me engano, a última temporada dele saiu agora. Eles estão falando que não vai ter mais o desenho do Simpsons. Saiu a temporada de número 30. E diz que essa temporada vai terminar no dia 5 de maio do ano que vem. Por quê? Porque eles sabem de tudo. Eles sabem que a partir do ano que vem começa-se a tribulação. Tá entendendo? Então ele está ligado nessa questão da independência de Israel. Ele está ligado nessa questão da independência de Israel. E se você olhar aí, esse ano agora de 2019 foi comemorado dia 8 de maio, tem as revistas aí, tudo mostrando que dia 8 de maio de 2019 foi comemorada a independência de Israel, lá em Israel foi comemorado, tá entendendo? Então esse acordo de paz do anticristo, ele não pode acontecer em outro mês a não ser neste mês aqui. Então veja bem, uma questão que eu quero deixar bem claro aqui, o ano que vem, Macron comemora 3 anos de governo. Macron foi eleito presidente da França no mesmo mês em que Israel comemora aniversário, no mês de maio. No mês de maio, Macron se tornou presidente.
no mesmo mês que Israel comemora aniversário. O país de Israel foi formado no mês de maio, no ano de 1948. Então isso não é coincidência. Veja bem, os dois estão interligados, Macron e Israel. Israel se tornou país em 14 de maio de 1948. Macron se tornou presidente da França em 14 de maio de 2017. Tudo está dentro do mesmo mês, até o dia é o mesmo. Então veja bem, no ano que vem, Macron vai completar 3 anos de governo e ele está querendo ser reeleito. Ele sendo reeleito, ele vai ganhar mais 5 anos de governo. Então ele vai ter 7 anos, que ele vai ter mais 2 para frente a partir do ano que vem. A partir do ano que vem ele completa 3 anos de governo. Lá na França o mandato é 5 anos. No Brasil é 4. Alguns outros países é 4. Na Rússia é 6. Mas lá na França o mandato é 5 anos. Macron já está trabalhando para ser reeleito. Ele sendo reeleito, como ele vai ter só 2 anos para governar, ele sendo reeleito ele vai ganhar mais 5. Então ele vai ter 7 anos para governar. E no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, diz assim: o príncipe que há de vir vai fazer uma aliança com Israel por 7 anos. E é um príncipe. E Israel vai fazer um pacto com esse príncipe. Macron, além dele ter os 7 anos para frente para governar, ele é príncipe. Ele é príncipe de Andorra. Então isso não é coincidência. Tudo já está pronto. O cenário já está armado. Maio do ano que vem está tudo encaixado para ir ali. Entendeu? O tempo acabou. Por isso que Donald Trump prometeu fazer o acordo de paz no dia 15 de maio passado agora. Ele prometeu que ia apresentar esse acordo de paz em maio, 15 de maio do mês passado, e do mês de maio agora de 2019. Mas porém, ele jogou para frente, não deu certo. Por quê? Porque não vai ser ele que vai fazer esse acordo, é o anticristo. Agora o mês de maio do ano que vem, tudo indica que Emmanuel Macron vai apresentar uma carta de independência para Israel, porque Israel se tornou uma nação em 1948, dia 14 de maio. Porém, Israel não tem uma carta de independência ainda. Mas o anticristo, o antimachia, ele vai prometer essa carta de independência para Israel. Você pode ver nos vídeos aí, aparece o anticristo, aparece Emmanuel Macron lá na França, na Conferência da Paz em Paris. É por isso que naquele filme do X-Men, aparece ele colocando a unha em cima de um jornal, e naquele jornal ali, ele está dentro do avião, ele coloca as garras dele em cima do jornal e aparece lá assim, ó: acordo de paz assinado em Paris. Eu vi o plano de voo na cabine. Por que vão para Paris? Tratado de paz assinado em Paris. Assim, ó, acordo de paz assinado em Paris. Então tudo indica que o ministro de Israel e o líder dos palestinos vão se encontrar com Emmanuel Macron lá na França, lá em Paris, o ano que vem, e vão assinar o acordo de paz. Então eu tenho dó dessas pessoas que estão no YouTube aí desinformando, que aí tem os desinformantes. Os desinformantes estão dizendo que não vai acontecer um arrebatamento antes da tribulação, que o arrebatamento só vai acontecer depois da tribulação. Mas existe várias passagens aonde mostra que vai haver um arrebatamento antes da tribulação. Passagens como Apocalipse 3:10, que eu já cansei de citar, onde ele diz assim: ó, porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Passagens como Isaías 26, onde ele diz assim: entre nos teus aposentos até que passe a ira. Os aposentos é lá na glória. O Eterno vai guardar o filho varão, os vencedores lá na glória, até que passe a ira. A ira da tribulação vai ser derramada sobre a terra. Por exemplo, eu vou te dar uma prova aqui de que existe um arrebatamento antes da tribulação. No livro de Lucas, capítulo 21, Yahshua Mashiach, ele diz assim: cuidado para que o vosso coração não esteja sobrecarregado com a embriaguez, com as coisas terrenas, com as coisas dessa vida, para que aquele dia não abata sobre vós de surpresa. Presta atenção, ele está dizendo: cuidado para que seu coração não esteja apegado nas coisas terrenas, nas coisas dessa vida, para que aquele dia não abata sobre vós de surpresa. Está entendendo? Por que ele disse isso, meus? Porque essa é a época agora que as pessoas estão com o coração preso nos bens materiais. No capítulo 17 ele diz assim: será como nos dias de Noé, quando os homens comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, plantavam e edificavam. Tá entendendo? As pessoas estavam vivendo, plantando, edificando, comendo, bebendo, dando-se em casamento, correndo atrás dos bens materiais, preocupado com as coisas terrenas. E aí a Yahshua virou e falou assim: cuidado, porque Noé entrou dentro da arca e eles não perceberam.
Então ele disse assim, cuidado para que aquele dia não abata sobre vós de surpresa. Aí o que eu quero trazer com isso? O que eu quero trazer para você é o seguinte, na tribulação, no final da tribulação, as pessoas vão estar preocupadas com bens materiais? As pessoas vão estar plantando, edificando, comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento? Não. As pessoas não vão estar fazendo nada disso. As pessoas não vão estar preocupadas com as suas fazendas. As pessoas não vão estar preocupadas com o seu gato, a sua mansão, construindo, bebendo, preocupadas com o seu carro. Não, elas vão estar preocupadas em sobreviver. Por quê, Romeus? Porque a Bíblia diz que no final da tribulação é a ira do Eterno, é o dia da sua ira. É o dia em que a terra vai cambalear como um bêbado. A Bíblia diz que ele vai arrancar a terra do seu lugar. E Alcha diz que homens vão desmaiar por causa das coisas que sobreverão ao mundo. Homens desmaiando de medo. Quando os homens estiverem desmaiando de medo por causa da tribulação, eles vão estar preocupados com o carro deles? Eles vão estar preocupados com a fazenda deles? Eles vão estar preocupados em ganhar dinheiro? Não, eles vão estar preocupados em sobreviver e em escapar das coisas que vai estar acontecendo. O mundo vai estar desabando sobre as pessoas. A terra vai estar sendo rachada pelo meio. A Bíblia diz que o sol vai escurecer, não vai dar sua claridade. Os demônios vão ser atirados para a terra. No livro de Apocalipse diz, ai da terra, porque o diabo desceu até vós, cheio de fúria e cólera. Então ele está falando ali no livro de Lucas, ele está falando para agora, ele está falando para essa geração agora. Ele não está falando para tribulação, não, ele está falando para agora. Cuidado, para que aquele dia, o arrebatamento, esse primeiro arrebatamento que vai acontecer agora, não pegue vocês de surpresa. Por quê? Porque as pessoas vão estar levando a vida de boa, vai pegar o mundo inteiro de surpresa. Lá não fala que vai vir como ladrão, lá no livro de Tessalonicenses, ele fala, cuidado para que aquele dia não pegue você de surpresa, que eu vou vir como ladrão. Então as pessoas, até a maioria dos crentes e os ímpios vão ser todos pegos de surpresa. Vai ser pego de surpresa. O arrebatamento, o primeiro arrebatamento vai pegar todos de surpresa. Espero que você entendeu esse vídeo. Fique na graça e na paz do Eterno.